Sani cari Veneti, sabemos nós que São Marcos é o patrono da República de Veneza, assim como o patrono escolhido para todos os vênetos até os dias de hoje. Contudo, muitas pessoas têm escrito para mim com essa dúvida: Fernando, não existe aí patronos das províncias? Ou que no tempo da Sereníssima elas tinham o nome de protetorados, o que particularmente eu gosto mais do que províncias, mas tudo bem. Então, claro que sim, os protetorados tinham também seus patronos, e esses patronos continuam agora nesse tempo que esses protetorados se chamam províncias. Quais são as províncias do Vêneto? Bom, Vicenza, Veneza, que é a capital, né? Belluno, Verona, Pádua, Rovigo, e acredito que seriam essas nos dias de hoje. Antigamente, no tempo da Sereníssima República de Veneza, tínhamos mais e mais, né, províncias, digamos assim, até além mar. Mas isso fica para uma outra história. Antes disso, claro, a gente falar sobre a província, então, de Vicenza, o patrono da província de Vicenza, que é o que a gente vai se propor para falar hoje. Depois teremos outros vídeos com patronos de outras províncias, e a gente só não fala do patrono apenas, mas fala da história inteira. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações para você sempre ficar aí conectado com o Lenguamare. Lenguamare tem vídeo todas as semanas, então é importante que você dê também essa confiança, e o sininho das notificações serve para que você seja, claro, notificado, né? Eu sou o Fernando Menegatti e esse aqui é o Lenguamare. Muito bem, então agora começamos o nosso vídeo, mas eu preciso anunciar para vocês o Evangelho de São Marcos, que é a primeira publicação do Lenguamare. Esse daqui é um livro riquíssimo, o Evangelho de São Marcos. Muitas pessoas, é óbvio, têm um acesso a ele pela Bíblia, mas ele está escrito aqui em vêneto, em língua vêneta, a primeira tradução em língua vêneta, a língua vêneta falada nos dias de hoje, né? Então, é a primeira tradução em língua vêneta, é um livro bilíngue, vêneto e português também, importantíssimo. Nós temos para vender também o nosso Lunaro Vêneto 2024, é o calendário que vem lá direto do Vêneto. É importante por quê? Porque você vai ter aí uma série de provérbios, todos em língua vêneta. E olha só, pessoal, esses provérbios, as pessoas lá do Vêneto costumam a falar esses provérbios, né? São provérbios populares. Então é interessante que você tenha esse conhecimento também na cultura popular, para ficar um pouco mais fácil para conversar com as pessoas de lá também, né? E aí, por último, nós temos a nossa bandeira, né? A bandeira vêneta. Já temos aí 6 modelos, tínhamos 7 modelos, mas as pessoas compraram bastante, né, a bandeira, então já está aí diminuindo. Agora nós temos apenas 6 modelos. Entre em contato pelo número de WhatsApp que está aqui na tela e a gente te atende como você merece. Olha só, São Marcos, como falei para vocês, a gente sabe que é o patrono geral, né, da República de Veneza, e certamente de todos os vênetos também. Só que, como já foi mencionado, os protetorados também tinham, né? E hoje as províncias. Assim, foi aleatório. Eu peguei e escolhi Vicenza, tá bom? Eu fiz um sorteio ali, escolhi Vicenza. Não é porque eu sou vicentino, né? Porque eu sou de origem vicentina, de ambos os lados, que eu escolhi Vicenza. Talvez sim, mas tudo bem, vamos lá. Patrono de Vicenza, na verdade, é a Nossa Senhora do Monte Bérico, ou de Monte Bérico, não sei, né? Porque em Vêneto eles chamam Madonna de Monte Berigo. É um pouquinho parecido com o que é falado em italiano também. Em português pode ser Nossa Senhora do Monte Bérico ou de Monte Bérico. A festa é tipicamente comemorada, a festa do patrono, e querendo ou não, a festa do município, né? É dia 8 de setembro. Que se comemora também a Natividade da Virgem Maria, isso é, o nascimento da Virgem Maria. Então, um santuário famoso
ele fica lá, é um local, na verdade, um local de culto católico em Vicenza, no próprio Monte Berico. É por isso que se chama, né, a Nossa Senhora de Monte Berico. Fica, o santuário dela fica lá e a gente vai saber por que também. Isso daqui é o resultado da integração de duas igrejas, esse santuário. A primeira do século XV, em estilo gótico, e a segunda, da segunda metade do século XVII, é uma basílica, na verdade, em estilo barroco. A história é muito interessante, muito curiosa, né? A construção da primeira igreja está ligada a duas aparições de Nossa Senhora, testemunhadas por uma camponesa de Sovisso, chamada Vicenza Pasini. O Lengoamare está trazendo mais uma novidade para vocês, que são camisetas vênetas, isso mesmo. Claro, como vocês estão vendo aí, temos alguns modelos, né, alguns tipos de camisetas. Certamente nós temos mais do que um tamanho. Você precisa entrar em contato, né, ver qual é o seu tamanho, se vai dar certo para você. Mas são camisetas muito bonitas. Não deixa de entrar em contato aí. Produto novo do Lengoamare, as camisetas vênetas. A camponesa aqui se chamava Vicenza, de sobrenome Pasini. Aliás, temos muitos e muitos Pasines aqui em Bento Gonçalves. Também o nosso antigo prefeito chamava-se por sobrenome Pasini. Respectivamente, em 1426 e 1428, essas aparições aconteceram, tá? Anos devastados aí por uma grave epidemia de peste. Nestas aparições, a Nossa Senhora teria pedido a construção de uma igreja dedicada especialmente a ela. Tínhamos um momento aí de uma crise, né? Uma crise sanitária, uma epidemia devastadora. Com efeito, as crônicas da época concordam em relatar que depois de um município, né, ter aceito essa proposta aqui da santa, uma modesta versão rápida, claro, da igreja foi feita em apenas 3 meses, porque as pessoas estavam morrendo, né? Então era necessário fazer um negocinho um pouquinho mais rápido e depois ir fazendo algo melhor. Então, aquele episódio ali da peste, por incrível que pareça, cessou por completo, tá bom? Então, depois da aparição, Nossa Senhora disse para que construíssem esse templo em homenagem a ela, e eles fizeram muito rapidamente algo assim de improviso em 3 meses, e a peste parou por completo. O altar com a imagem de Nossa Senhora foi colocado contra a parede, no local onde se acredita terem ocorrido aí as aparições e onde a imagem sagrada ainda hoje é venerada por lá. O documento que possuímos como testemunha relativa às aparições é o Processo da Virgem no Monte Berico. Então, claro que foi feito um processo para averiguar isso aqui. É redigido pelo jurisconsulto Giovanni da Porto e concluído positivamente a favor das aparições em 1431. Então, se comprovou ali que essas aparições eram verdadeiras, as aparições da santa. O julgamento foi republicado na íntegra em latim recentemente, em 1991. Recente, né? Em contexto histórico, 1991 aconteceu ontem. Desde o início, boa parte da vida religiosa de Vicenza concentrou-se, né, nesse santuário, ainda concentra-se, na verdade, nesse santuário, com a resolução municipal de 1529, né? Então a procissão de 25 de agosto tornou-se regular e mais solene. Todos os anos acontece uma procissão que vai para aquele santuário ali, e essa procissão foi regulamentada ainda em 1529, e desde lá acontece religiosamente, né? De modo efetivo acontece religiosamente todos os anos, desde 1529. Por volta de 1562, Andrea Palladio, para quem não conhece, né, um vêneto ilustre, famoso aí no âmbito da arquitetura, desenhou o projeto de um templo moderno da planta central, mas que foi deixado de lado, e assim nos anos de 1578 a 79, o arquiteto fez um acréscimo clássico com planta quadrada de 12 metros de cada lado ao lado norte da igreja gótica do século XV. Em junho de 1630, a Câmara Municipal de Vicenza propôs uma oblação à Virgem de Monte Berico para implorar-lhe com o mais vivo e reverente afeto que fosse possível interceder pela
misericórdia divina para preservá-los dos perigos iminentes de peste e da guerra que assolava. Guerra? Como assim? Bom, a Sereníssima República de Veneza estava em guerra contra Mantua nesse período aqui. Se não me engano, é o mesmo episódio também que aconteceu lá com Caravaggio, né? A aparição de Caravaggio. Então, em junho de 1630, nesse caso, a guerra eu não lembro direito, acredito que começou em 1628, 1629, não lembro direito, mais ou menos por aí. Então existia a guerra e uma série de problemas nessa altura, né? A gente tem que lembrar que os exércitos lutavam por todos os territórios que estavam em guerra, os territórios mantuanos e vênetos, e então acabavam arrastando as doenças também junto. Cessada a peste, os dirigentes do município decidiram ampliar o templo, obtido o financiamento, o acréscimo paladiano foi eliminado em favor de um edifício maior, cujas obras decorreram entre julho de 1688 e dezembro de 1703. Então, ao longo, aqui para finalizar, ao longo do século, seguiram-se outras obras como a decoração escultórica, a disposição dos altares e os degraus frontais à fachada norte. Esse daqui é o nosso vídeo a respeito do patrono de Vicenza, que é a Nossa Senhora, comemorado ali sempre, né? Sempre na mesma data, no dia 8 de setembro, que é o dia da Natividade da Virgem Maria. Alma Cidadania, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, trabalham em processo de reconhecimento da cidadania italiana, busca e pesquisa de documentos ou certidões, pesquisa genealógica, retificações administrativas, retificações judiciais, ação de registro tardio judicial e atualização do AIRE, eles também fazem, né? Principalmente se você é aluno, né? É aluno do Lengoamare, você tem mais benefícios, por exemplo, você tem aí uma busca de pesquisa aí de documentos e certidões gratuitas, se você for aluno do Lengoamare, né? Se vocês entrarem diretamente em contato com eles, que vocês mencionem o Lengoamare, né? Porque aí talvez vocês até consigam um desconto, alguma coisa, tá bom? Que são pessoas bem bacanas e têm um trabalho seríssimo. E para complementar esse vídeo, fechar esse vídeo com chave de ouro, eu deixo aqui uma oração aqui típica, feita, claro, à Virgem Maria, mas a menina, né? A menina Maria. Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon. Dolce putea Maria, che destinata era ad essere chiamare di Dio, s'è diventata anche vu augusta bra sorana e mare nostra bea amata, pari prodì de grazie che intranantria gavè distrigà, scoltè con misericordia e mi simpe supplegazione, in tei bisogni che mi strucca da tutte bande, e in maniera speciale la mucca che adesso la me crucia, tutta la mia speranza in vu la se polsada, o santa putea, in virtù dei privilegi che vesta dai sola vu e dei meriti che suso avegave tirà, mostrè ancora nol tempi misericordia con mi, mostrè col fontego dei tesori spirituali e dei benefi là che sparpagnei e mia fenii, perché illimitata a sé la tua potenza sopra il corpo eterno de Dio, per cui il Signore è grande a profusione de grazie, che l'alto Signore il te arricchio, fin dai primi momenti del vostro immacolato concepimento, dane o putea celestial la me supplega e al dar ogni eterno la bontà del tuo cor. Amen.